A alegoria em Gálatas 4:24 e a alegorização da Bíblia. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu quero oferecer a vocês um vídeo a respeito de hermenêutica e de interpretação em relação aí às várias formas linguísticas que a Bíblia apresenta, que uma delas é a forma linguística da alegoria. Bom, eu fiquei inspirado para fazer esse vídeo estudando o livrinho aqui, Compreendendo as Escrituras, e um dos capítulos desse livro fala então da interpretação dos tipos, parábolas e alegorias bíblicas, escrita por Tom Shepherd, ok? Então, o nosso amigo Tom Shepherd, ele escreveu um capítulo desse livro Compreendendo as Escrituras, onde ele vai falar, né, como que a gente deve interpretar a questão da tipologia, a questão das parábolas e a questão das alegorias bíblicas. Inclusive, esse tópico que a gente vai tratar hoje das alegorias está aqui da página 227 à página 231, nesta edição que eu tenho. Essa edição é um pouco mais antiga, eu sei que já existe uma edição nova deste livro, não sei se foi mantida a paginação, ok? Então, bacana. A questão de alegoria, basicamente, é uma questão interessante, que tem a ver um pouco assim com as diferentes formas de literatura, linguística, tal, etc. Que é uma discussão muito importante no mundo da Bíblia, uma vez que você tem a Bíblia como um documento escrito, linguístico, etc. E que tem aí as suas complexidades interessantes, né? Agora, o Tom Shepherd, ele explica o que é alegoria da seguinte maneira. A alegoria usa uma narrativa como metáfora extensa para se referir a verdades espirituais fora do significado literal do texto. Então, o método alegórico de interpretação, ele pega os elementos presentes no texto e tenta tirar implicações e aplicações e ensinamentos que vão além do sentido histórico e literal que o texto tenha em primeira instância. Esse método foi muito usado em algum momento da história cristã, mas ele é um método bastante problemático, em função de que, em nome desse tipo de método, você pode facilmente ensinar qualquer coisa que você quiser se você começar a espiritualizar e alegorizar os textos e temas e personagens e cenas e etc. E você começa a basicamente conseguir ensinar o que você quiser em nome de qualquer texto que você quiser. E aí, se a gente entende que a Bíblia ela tem um significado que Deus quer passar para as pessoas mediante o seu conteúdo, os personagens, os temas, a própria historicidade como algo que aconteceu, etc, etc, etc. A questão da alegorização ela pode significar um problema bem complicado da gente resolver, tá bem? A alegorização pode ser uma tentação para pessoas que às vezes não compreendem o sentido original, o sentido primário do texto, acham esse estudo chato e complicado e simplesmente saem lendo aí, especialmente o Antigo Testamento, e fazendo aplicações e mais aplicações em cima disso. Esse é um problema que existe em contextos eclesiásticos até hoje, já foi mais forte no passado, mas existe até hoje. Então vamos trabalhar um pouquinho assim, um pouco da questão da alegorização na palavra de Deus, especialmente à luz do texto de Gálatas capítulo 4, versículo 24. Então, o Tom Shepherd escreve na página 229 desse livro o seguinte: Gálatas 4, versos 21 a 31 é um dos mais claros exemplos de alegoria nas Escrituras. E aí eu vou ler o texto para vocês, ao qual ele se refere, e aqui Paulo escreve o seguinte: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima, qual é a nossa mãe? Porque está escrito, aliás, ela é livre, a qual é a nossa mãe? Porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da
livre. O mais importante elemento do texto aqui para a gente falar de alegoria, obviamente, é o verso 24, que fala: estas coisas são alegóricas. E aí, basicamente, o Tom Shepherd ele continua fazendo o seu raciocínio dizendo o seguinte: aqui no verso 24, quando Paulo diz alegorias ou alegóricas, o termo que ele usa é alegorômena. Este termo pode significar duas coisas. Falar ou escrever alegoricamente, ou 2, explicar ou interpretar alegoricamente. Parece que a segunda opção é que está ocorrendo aqui, visto que o apóstolo usa uma forma passiva do verbo alegorel, quer dizer, a narrativa está sendo interpretada alegoricamente. Então, basicamente, aqui já começa a discussão linguística, que para algumas pessoas é uma discussão meio pesada, meio complexa, não muito interessante. Mas veja assim, basicamente o que está sendo dito aqui é que o termo que Paulo usa para falar que estas coisas são alegóricas pode ser interpretado de duas formas diferentes. Pode ser dito que Moisés ele estava contando uma história que não era verdadeira, mas era alegórica, para ensinar verdades espirituais ocultas para pessoas iniciadas e etc. Ou que a história real aconteceu, foi escrita tal, mas está sendo interpretada alegoricamente. E aí o Tom Shepherd ele diz que a forma passiva do verbo alegorel quer dizer que aqui está havendo uma interpretação alegórica de um texto que é para ser considerado literal. Então existiu um Abraão literal, uma escrava Agar literal, Sara literal, e o Abraão teve filho com outra, uma é escrava, outra é da promessa, etc, etc, etc. Tudo isso é história real. Entretanto, Paulo está aqui alegorizando esta história para ensinar verdades a respeito da lei de Deus, da fé em Cristo e da contraposição entre pessoas que às vezes buscam justificação, salvação e identidade espiritual diante de Deus, ou pela lei ou pela fé. Que é basicamente o contraste que Paulo está fazendo aqui, que vai ter um contraste também entre a carne, né, e o espírito. O que é da carne, o que é do espírito. E Paulo vai usar a alegoria de Agar e seu filho, Sara e seu filho, para fazer um pouco assim de uma interpretação sobre essa problemática cristã entre aqueles que são da lei versus aqueles que são da graça, ou aqueles que são das obras versus aqueles que são do espírito, e assim por diante. Então, depois o Tom Shepherd ele cita um teólogo chamado R.P.C. Hampson, onde ele vai falar de Gálatas 4 nos seguintes termos: Paulo estava muito preparado para usar alegoria, mas ele empregou esta alegoria em uma tradição palestiniana, em vez de alexandrina, o que na prática a inclinação do seu pensamento se dirige mais para a tipologia do que estritamente a alegoria. Seus motivos para usá-la estavam, tanto quanto podemos descobrir, longe de ser aqueles dos alexandrinos, especialmente de Filo, que queria, pela alegoria, evitar a necessidade de levar a sério a narrativa histórica. Paulo, ao contrário, usou a alegoria como um auxílio à tipologia, um método de interpretar, que apesar de algumas de suas formas poderem ser fantasiosas, ao menos considera a história como algo significativo. É digno de nota que não haja nenhuma tipologia em Filo, enquanto que Paulo está cheio dela. Então aqui o Hampson ele diz uma coisa bem interessante, que dentro do mundo da alegoria existem escolas diferentes. Então existe uma escola palestiniana que leva o texto mais a sério em termos que aquele texto aconteceu como história. E claro, ele pode ser usado para você alegorizar, mas ele é respeitado como um texto histórico que fala de coisas que aconteceram de fato e de verdade. Por outro lado, existe uma alegorização mais espiritualizada, que basicamente vai dizer assim, olha, não importa se o texto aconteceu ou não, se é um mito, se é uma história inventada, o que importa é que tem um ensinamento por detrás disso aqui. E basicamente essa vai ser a escola alexandrina, Filo de Alexandria e etc. Então, o que o Tom Shepherd está fazendo aqui é dizer que apesar de Paulo ter usado a alegoria, ele não usou a alegoria em pressupostos que espiritualizam a palavra de Deus, desconsideram ela como história e literatura real e factual, e simplesmente está aqui sendo interpretada ao bel prazer de lições espirituais.
Então, essa mentalidade que poderia ser vista como uma mentalidade filosófica, grega, de Filo de Alexandria, que tentava fazer a ponte entre o pensamento grego e o pensamento hebraico e etc., não é vista em Paulo. Essas pressuposições, essas formas de agir em relação a esta questão. Depois, o Tom Shepherd diz o seguinte: o tipo de alegorização de Paulo leva em consideração a situação histórica, mas aqui com uma tendência muito incomum, porque ele identifica a aliança do Sinai com Agar. Isso parece ser intuitivamente contrário ao fato histórico, de que os judeus eram descendentes de Sara e não filhos de Agar. Basicamente, a discussão aqui é a seguinte: lá na Galácia está havendo uma briga hermenêutica entre judaizantes e a igreja cristã que estava nascendo ali no contexto da Galácia. Então, o que acontece? Os judaizantes, supostamente, eles são os filhos de Sara, né? Os filhos aí que vêm através de Abraão, Isaac, Jacó e etc, etc, etc. Só que o que o Paulo faz? Ele aplica os filhos de Agar a esses israelitas que estão escravizados simplesmente no contexto da lei e não conseguem enxergar a graça. E eles são acusados por Paulo de serem pessoas carnais, que querem salvação pela lei, e etc, etc, etc. E quando ele vai pintar o quadro desses judaizantes, ele vai dizer que eles são filhos de Agar. E aqui está aparecendo então a ver o quê? Uma certa discrepância histórica. Peraí, judeu filho de Agar? Não dá, né? Então, o Tom Shepherd, diante disso, ele traz uma citação do F.F. Bruce, que vai explicar um pouco do seguinte: que provavelmente o incidente a respeito dos dois filhos de Abraão tinha sido aduzido pelos opositores de Paulo na Galácia em apoio ao seu caso, e que Paulo sentiu-se obrigado a refutar seu argumento, invertendo-o e mostrando que o incidente devidamente compreendido apoiava o evangelho da graça e sua antítese entre carne e espírito. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: quando os judaizantes começaram a pregar na Galácia, eles poderiam dizer o seguinte: vocês querem fazer parte do povo eleito? Então lembrem que Deus escolheu os filhos da Sara e rejeitou os filhos da Agar. Então vocês têm que ser filho da Sara, têm que ser circuncidado, têm que cumprir a lei, têm que guardar a lei para serem eleitos e salvos e etc, e etc, e etc. O que o Paulo está fazendo? Agora ele está pegando essa história e invertendo essa história e dizendo o seguinte: ok, quando Abraão foi chamado, ele foi chamado não porque ele cumpria nenhuma lei, mas porque ele teve fé. Então quem tem fé é que são os verdadeiros filhos de Abraão, enquanto quem quer se firmar simplesmente na lei está agindo de uma forma carnal, de uma forma míope, de uma forma legalista, e não está entendendo a verdadeira fé de Abraão. E essa é a aplicação da alegoria de Paulo, e ela leva a sério a existência histórica de Abraão, de Agar, de Isaac, de Ismael e etc, e Sara e todo mundo. Então, basicamente, aqui, a alegorização que Paulo faz, ela transcende os limites históricos. Ok, concordamos, é uma alegoria. Mas essa alegoria ela não é irresponsável para inventar qualquer tipo de lição espiritual em cima do texto, ok? Então vamos lá, vamos continuar a nossa caminhada. Depois, existe um outro texto do Tom Shepherd onde ele diz o seguinte: o argumento de Paulo permanece vinculado à história, mas ele faz um giro na aplicação das narrativas das duas mulheres, a fim de contrariar o argumento de seus opositores, que muito poderiam ter usado as mesmas narrativas para apoiar seu ponto de vista. Paulo usa contra eles o próprio argumento deles, ilustrando que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem na justiça através da fé, e não através das obras, da lei, etc, etc, etc. Então, basicamente, esse aqui é o foco da alegoria bíblica. O foco não é a história, mas é a aplicação em cima da história que pressupõe a historicidade e literalidade desta história, ok? Então, basicamente o que significa é que a alegorização que Paulo faz em Gálatas 4 é uma alegorização que leva o texto a sério. Não é uma alegorização que busca lições espirituais para fugir do que o texto ensina, ok? E para a gente terminar, vamos falar um pouco da diferença entre alegoria e alegorização. Então aqui na página 228,
está dito o seguinte: alegoria é o gênero literário já visto que usa uma narrativa para comunicar um significado fora do significado literal da própria narrativa. Então é o quê? Alegoria, você pega uma narrativa e você comunica algo que a narrativa não diz claramente, especificamente. Isso é alegoria. O que é a alegorização? É o processo por meio do qual os textos que não são claramente alegóricos por natureza são tomados como sendo alegorias. E novos significados são derivados deles. Significados que claramente não eram parte do intento original do autor. Então veja, a alegoria é uma aplicação. A alegorização, ela é tomar o que foi dito para dizer o não dito. Nem sempre, talvez, fica muito claro isso aqui para as pessoas. Talvez elas, inclusive, veem isso como algo bem parecido, né? Alegoria e alegorização. Entretanto, basicamente, o importante de diferenciar uma coisa da outra é o seguinte: a alegoria pode ser legítima, porque ela toma o texto como real e tira deste texto aplicações além dele. Ok, como Paulo faz em relação ao texto lá de Gênesis. O texto lá de Gênesis não diz que essas duas mulheres são duas alianças e representam escravos e livres e pessoas da carne ou do espírito, e etc, e etc, e etc. Mas o texto, sendo verdadeiro, serve como veículo desta mensagem, da antítese entre carne e espírito, da antítese entre lei e graça, e etc, e etc. E Paulo pode, consciente dessas antíteses pelo Evangelho, pela presença de Cristo na sua vida, pela sua percepção e entendimento espiritual da palavra de Deus, ele pode fazer essa alegoria. Agora, a alegorização é uma coisa assim mais descontrolada. Você pega o texto e você ensina o que você quiser em nome do texto, mesmo que isso não tenha nada a ver com o que o texto está querendo dizer. Esse é o problema. E basicamente, então nesse ponto a gente pode ser a favor da alegoria, mas contra a alegorização. E aí o Tom Shepherd ele faz assim ele dá alguns exemplos, né, de alegorizações que já foram feitas na história e tal. E ele diz, por exemplo, os 3 presentes dos reis magos são alegorizados como sendo a justificação, a santificação e a glorificação. Veja aqui, por exemplo, não tem problema nenhum você ensinar sobre justificação, santificação e glorificação. São verdades bíblicas. Mas quando você usa o texto lá dos 3 reis magos que deram presentes a Jesus e diz que aquilo quer dizer aquilo, simplesmente você força o texto a dizer uma coisa que não tem nada a ver com o contexto. A aplicação e a implicação daquilo não é clara, não é direta, não é óbvia, não é específica. Simplesmente o texto é usado, sei lá pra quê. Tipo assim, né? Você quer ensinar sobre justificação, santificação e glorificação. Vamos abrir a Bíblia no relato dos 3 reis magos. Olha aqui, trouxeram 3 presentes. E agora Deus tem 3 presentes para você. A justificação, a santificação e a glorificação. Tem pessoas que adoram essas fantasias, essas aplicações, como se fossem muito sábias e profundas. Nossa, o estudo da Bíblia aqui, como que ele é bom e maravilhoso e fantástico. Mas quando você vai ver o fundamento da relação entre os 3 presentes dos reis magos e essas 3 doutrinas, você percebe que nós estamos diante de o quê? Uma aplicação esdrúxula, sem pé nem cabeça, sem fundamento e etc. E é por isso que a gente deve também assim ter um pouco de cuidado. A alegorização aqui no caso, ela não é nociva, porque não está se ensinando 3 heresias em nome dos 3 presentes dos reis magos. Mas ela é uma coisa que acaba, tipo assim, conduzindo as pessoas a ler a Bíblia de uma forma extremamente livre, o que pode ser extremamente perigoso. Daqui a pouco as pessoas estão ensinando um monte de besteira em nome de imagens, personagens, cenas e situações que no final das contas não tem nada a ver com aquilo que de fato a Bíblia deseja comunicar às pessoas, ok? Então é basicamente assim, ó, pega lá que Abraão saiu com 318 homens e resgatou Ló e foi abençoado e prosperou lá na guerra e Deus abençoou. Aí você pega 318 pastores, coloca em cima lá do teu palco, do teu púlpito, e diz para as pessoas trazerem dinheiro, que elas vão ser abençoadas, e Deus vai batalhar e guerrear. Isso é alegorização. E a gente já sabe de quem que a gente está falando aí, né? É igual assim, você escrever na porta da sua igreja, Jesus Cristo é o Senhor, mas isso é só alegoria, né?
Aliás, só a alegorização. Porque na real, acho que o Senhor ali é outro, né? O Senhor é o dinheiro no lugar ali, né? Mas de qualquer forma, veja, a alegorização é uma coisa extremamente complicada. E aí a gente termina com Tom Shepherd dizendo o seguinte: o problema da alegorização é duplo. Primeiro, algo não original ao texto é lido nele. E segundo, pode ser difícil aplicar um controle apropriado ao processo. O objetivo da exegese é compreender e explicar o que o autor original procurou transmitir. Ler em um texto algo que não era o intento do autor é inapropriado para a interpretação bíblica. Então, basicamente, é o seguinte: a alegoria pode ser utilizada, sim, dentro de critérios que levem o texto a sério e que não simplesmente trabalhem em nome de fantasias e aplicações esdrúxulas com objetivos escusos. O mais importante é o seguinte: a gente entender o que o texto está dizendo, a gente entender onde ele quer chegar e entender a partir da sua intenção original, e não de intenções alegorizadas que podem tornar o texto unicamente pretextos para ensinar os intuitos e objetivos de líderes religiosos que querem não pregar o que a Bíblia diz, mas usar a Bíblia para chegar aí a realizar os seus próprios intentos e etc. Ok? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se o Senhor quiser.